Olá pessoal, tudo bem? Bom, com a manutenção da Selic no patamar atual, só se fala de renda fixa. E até com alguma razão, né? Mas será que é só olhar mesmo o número da rentabilidade e aplicar o dinheiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente importa na hora de escolher um investimento que renda bem sem abrir mão da segurança e da sua estratégia. Mas antes, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda a levar esse conteúdo para mais gente. E se tiver alguém aí do seu lado que também quer entender melhor sobre renda fixa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Bom, investir e conseguir mais de 1% ao mês na renda fixa é possível sim, mas exige atenção e alguns detalhes. Hoje a gente vai falar deles com bastante profundidade aqui. Como a Selic influencia a rentabilidade da renda fixa? Quais tipos de título podem chegar ou até passar dessa rentabilidade? O que é melhor, liquidez diária ou taxa alta com vencimento mais longo? Bom, e claro, o que considerar além da rentabilidade. E no meio do caminho, eu também vou te mostrar um pouco, sobre o melhor investimento, especialmente para quem busca otimização tributária e porque ele pode ser uma excelente alternativa para quem quer investir com segurança sem abrir mão de um retorno um pouco maior. Bom, então vamos lá? Como a Selic influencia a rentabilidade da renda fixa? Bom, primeiro, a Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Quando ela sobe, todo mundo no mercado de investimento muda, principalmente a renda fixa. Ela influencia diretamente os CDBs pós-fixados, que pagam a própria Selic, ou o CDI, que fica muito próxima da Selic, os pré-fixados e os índices indexados à inflação, que acompanham o IPCA e rendem também uma taxa pré-fixada adicional. Então, ele rende inflação mais uma coisa. Bom, basicamente, quando a Selic está alta, os investimentos de renda fixa se tornam mais atrativos até que os investimentos de renda variável ou os fundos mais voláteis. Mas como funcionam os títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic ou o CDB atrelados ao CDI? Esses investimentos são chamados pós-fixados porque o rendimento deles é calculado depois que o tempo passa, Ou seja, a rentabilidade acompanha a taxa de juros da economia. Na prática é assim, se você compra hoje um Tesouro Selic com vencimento lá em 2029, o que vai determinar o quanto ele vai render não é a Selic de hoje, mas sim a Selic que estiver valendo ao longo dos próximos anos. Então, se a Selic cair daqui para frente, o rendimento desse título também vai cair. Se subir, você vai ganhar mais em contrapartida. Então, por isso dizemos que o rendimento desse ativo oscila de acordo com o cenário econômico. O ponto positivo aqui é o seguinte, esse tipo de título rende um pouquinho a mais a cada dia útil, porque ele acumula o rendimento diariamente, E como ele sempre parte de um saldo do dia anterior, você nunca tem uma perda de valor sobre o saldo que vai só subindo. Mesmo que devagar, ele vai crescer todo dia útil, tá bom? E isso é bem diferente de um investimento, por exemplo, pré-fixado, onde a taxa está travada na hora da compra. Aqui o jogo muda um pouquinho, tem que ter atenção. Quando você compra um título pré-fixado que paga 14,5% ao ano, por exemplo, você já sabe exatamente quanto vai ganhar se levar esse ativo até o vencimento. A grande vantagem é essa, você trava uma taxa, uma rentabilidade alta nesse meu exemplo aqui e garante essa mesma rentabilidade até o fim do prazo, mesmo que a Selic caia ao longo do tempo. Mas atenção, o pré-fixado sofre algo que a gente chama de marcação a mercado. Isso quer dizer que se você precisar vender esse título antes do prazo final, ele pode valer mais ou menos do que você pagou, dependendo de como os juros se comportaram desde o momento que você comprou esse título. Ou seja, se você pretende resgatar antes do vencimento, pode acabar perdendo dinheiro, mesmo que a taxa prometida pareça boa. Por isso que os pré-fixados funcionam melhor para quem tem clareza de que vai deixar aquele dinheiro parado até o vencimento, sem precisar mexer nele. Então, diferenciando os dois, o pós-fixado te dá segurança de acompanhar a economia. Você ganha o que o CDI ou a Selic estiver pagando, e rende um pouquinho a mais ali, cada dia ele vai rendendo. O pré-fixado é para quem quer travar uma taxa boa por um tempo e topa deixar o dinheiro lá parado até o final. Ambos têm espaço dentro de um bom planejamento. Tudo depende do seu objetivo e do prazo que você consegue manter esse dinheiro investido. Agora vamos falar dos títulos indexados à inflação, o famoso IPCA+. Esse tipo de investimento tem uma lógica um pouquinho diferente. Ele combina duas partes de rentabilidade. Uma taxa fixa, já conhecida no momento da aplicação, tipo 6% ao ano, mais uma variação da inflação, que ela é medida pelo IPCA, que é o principal índice que acompanha o aumento dos preços aqui no Brasil, utilizado também
pelo Banco Central como referência. Ou seja, quando você investe no Tesouro IPCA+, por exemplo, você está garantindo um ganho real acima da inflação, o que é ótimo para proteger o seu poder de compra no longo prazo. Vamos a um exemplo prático aqui. Se você aplicar no IPCA mais 6% ao ano e o IPCA dos próximos 12 meses for de 5%, o seu rendimento total será um pouquinho mais do que 11%, porque na verdade não é bem a soma das taxas, né? É um acumulado delas duas. Vai girar em torno de 11,3% naquele ano. Seria mais ou menos os 6 fixos mais os 5 da inflação. Isso faz com que esse tipo de investimento seja ideal para quem pensa no longo prazo, seja para aposentadoria, para garantir a faculdade dos filhos ou até para comprar um imóvel lá no futuro. E você sabe que, independente, né, de quanto os preços subirem, o seu dinheiro vai render acima dessa alta de preços, que é a inflação, mantendo o seu poder de compra lá na frente. Mas atenção a alguns pontos, tá? O IPCA+, também sofre a marcação a mercado. Então, se você vai vender antes do vencimento, você pode ganhar menos do que o planejado ou até ter prejuízo. Por isso, né, assim como nos pré-fixados, o ideal é manter esse título até o final, porque é aí que ele entrega todo o rendimento prometido. Esses títulos têm volatilidade no meio do caminho, eles podem balançar, ou seja, o valor pode oscilar para cima ou para baixo no extrato ali, mas lá no vencimento você recebe exatamente o que você contratou, inflação acumulada mais uma taxa pré-fixada. Em resumo, esse investimento é para quem pensa em proteção no longo prazo e quem pensa em preservar e aumentar o poder de compra. E falando em aposentadoria e longo prazo, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o Arca Renda Fixa, né? Como é que esse fundo surgiu, né? Um dos principais motivos que levou a gente a criar a Arca Renda Fixa foi entender o que está acontecendo hoje no mercado, né, de previdência dos grandes bancos. E olha a situação como ela é preocupante. Hoje, os 5 maiores bancos do país dominam esse mercado. Eles concentram mais de 86% de tudo que está investido em previdência privada no Brasil. E como eles têm praticamente um monopólio, eles acabam oferecendo produtos de baixa qualidade e com taxas e rentabilidades bem diferenciadas, ou seja, taxas altas e rentabilidades abaixo do que você deseja como investidor e que você mereceria ter. A gente fez um estudo antes de lançar o Arca e descobriu algo que realmente chamou a atenção. Mais da metade das previdências oferecidas pelos grandes bancos nem conseguem render mais do que o CDI no longo prazo. E pior, 82% dessas previdências que perdem para o CDI são de renda fixa. Ou seja, o tipo de investimento que deveria ser seguro, estável e com retorno melhor do que a poupança, na prática, faz o cliente perder dinheiro para aplicações básicas, como o Tesouro Selic, por exemplo. E mesmo oferecendo esses produtos ruins, os bancos ainda faturam alto, mais de 6 bilhões de reais por ano, só com taxa de administração cobrada dos clientes da previdência privada. E tudo isso entregando um resultado que não compensa, não vale a pena você estar lá. Foi diante desse cenário que a Grão decidiu agir, né? Então a gente criou a Previdência Arca Renda Fixa, que é uma previdência pensada para quem busca um retorno conservador, com menos oscilação e um retorno de longo prazo. Um produto justo, tá? Com taxas bem menores e com uma estratégia vencedora, validada por dados e pelos especialistas. E agora, como que funciona essa estratégia? A Arca Previdência Renda Fixa é um fundo de fundos, ou seja, ela não investe diretamente nos títulos de renda fixa. Ela investe nos melhores fundos de renda fixa do mercado, selecionados por uma curadoria da equipe técnica da Grão. Isso a gente chama de FOF, porque isso pode ser um diferencial em comparação aos fundos que alocam em ativos. A gente escolheu as gestoras com histórico forte e consistência em resultados para poder fazer a nossa alocação. Elas são especialistas nesse tipo de investimentos e já provaram que sabem entregar retorno com qualidade e com consistência. A ideia foi montar um produto inteligente, acessível e que realmente faça sentido para quem quiser investir bem sem correr riscos exagerados. E também para quem fica perdido, né, sobre qual fundo, qual título, qual CDB eu tenho que comprar, né, nós oferecemos uma diversificação completa. Com apenas R$100 você vai investir em milhares de ativos. E aqui vão alguns outros benefícios, né? Você tem uma pulverização da nossa carteira, como eu disse para você, é uma diversificação, nenhum fundo é super concentrado. Você tem a ausência de come-cotas por ser uma previdência privada. Você tem o benefício da tabela regressiva para o objetivo de longo prazo. E no atual cenário, com vários instrumentos, né, que antes eram isentos sendo taxados, a previdência privada se tornou o melhor veículo
para a otimização tributária. Por que que ela funciona? Porque ela tem tanto a possibilidade de você abater do seu imposto de renda até 12% da sua renda bruta, então você já não paga imposto sobre aquilo ali, e também porque a alíquota de imposto dela pode chegar até 10%, que é mais baixa do que todos os outros produtos da indústria. Além disso, também funciona como um instrumento sucessório facilitado, né? Em comparação a outros instrumentos de sucessão que pagam taxas para transferir patrimônio. No caso da Previdência, o patrimônio vai direto, sem inventário, sem taxas, sem nada. E investir com o fundo ajuda também porque você não fica direcionado a um único ativo. Então você tem um maior controle da liquidez e uma suavização da marcação a mercado em função da pulverização. Se você comprasse só um ativo, você estava sujeito à variação dele. Quando você compra milhares de ativos, você diminui, através da diversificação, a sua volatilidade. Agora, tem mais uma vantagem quando você investe com um gestor profissional que às vezes as pessoas não percebem, tá? Uma equipe profissional dentro de uma gestora, ela fica ali focada 24 horas por dia, 7 dias por semana em escolher os melhores ativos. E quando um ativo perde qualidade, ela tende a vender esse ativo e comprar outro que está valendo a pena agora. A pessoa física, geralmente, ela não faz esse ajuste. Ela fica com o papel ou com o ativo até ter um problema, até a empresa quebrar, até ela não conseguir receber. Então, você investindo com um gestor profissional, você garante que você sempre vai ter o melhor ativo disponível na sua carteira. Algo que nenhuma pessoa física consegue fazer, até porque muitas vezes ela precisa trabalhar e cuidar de outros assuntos que são mais importantes do que aquele dinheiro investido necessariamente. O fato, né, é que através de um fundo é possível ter acesso a instrumentos que individualmente você não consegue. E aí, vamos falar um pouquinho aqui da nossa performance, né? No acumulado do ano, nosso fundo rende hoje 106,26% do CDI e desde o início 110%, com uma estratégia muito conservadora e muito cautelosa, né? Nós temos taxas extremamente competitivas. Nosso fundo cobra 0,59% de taxa de administração, né? E a partir de R$100 já é possível ter acesso às melhores estratégias de renda fixa do mercado. Sem taxa de entrada, sem taxa de saída e sem taxa de carregamento. E aí você deve estar se perguntando, por onde eu posso investir? Bom, nosso fundo está disponível no app da Grão e também em duas plataformas parceiras, né? A XP e o BTG. Então você consegue investir nessas duas plataformas e a partir do nosso aplicativo. Então veja aqui comigo os principais ativos que estão rendendo mais do que 1% ao mês. A gente tem CDB pós-fixado, né? Como os que pagam 105%, 110% do CDI ao mês, que vai dar bem mais do que 1% ao mês. Tem ativo pré-fixado, eu vi ofertas de 14,5% ao ano. LCIs e LCAs pagando mais de 1% ao mês, né, que tem rendimentos semelhantes ali ao CDB, mas atenção que agora eles deixaram de ser isentos. Tem também o Tesouro Selic, que tem um menor risco, né, de mercado para você, é um rendimento um pouco menor, mas é ideal para quem quer fazer uma reserva de emergência por ter a liquidez diária. E também a Previdência Privada da Grão está rendendo mais do que 1% ao mês. Mas não é só rendimento que importa, tá? Quando a gente fala de mais de 1% ao mês, é fácil se encantar com a rentabilidade, mas tem outro ponto tão importante quanto solidez na instituição financeira. Não adianta prometer 16% ao ano se o banco não tem uma estrutura boa. Sempre pesquise a reputação de saúde, né, financeira daquela instituição. Outra coisa importante é a diversificação. Mesmo que você só invista em renda fixa, não coloque tudo num único produto. Você pode ter CDB, LCI, Tesouro Direto, Previdência. Cada um tem uma função diferente dentro do seu planejamento. Você também precisa olhar a liquidez. CDB com 16% ao ano pode ser ótimo, né? Mas só vai te pagar o valor no vencimento. Talvez não sirva para suas necessidades. Pense sempre, eu posso deixar esse dinheiro parado por quanto tempo? Se precisar de liquidez, opte por um CDB com liquidez diária ou pelo Tesouro Selic. Bom, vamos concluir. Investir em renda fixa, né, com um retorno acima de 1% ao mês é totalmente possível no cenário atual, especialmente com essa Selic nas alturas. Mas não é só sobre o número que você precisa olhar, né? Você precisa avaliar o seu perfil de risco, você precisa olhar o prazo e a liquidez e escolher instituições seguras e buscar também eficiência fiscal. E aqui na Grão você encontra alternativas como o Fundo Arca Previdência Renda Fixa, que te entrega uma gestão profissional, rentabilidade consistente e ainda te dá benefícios fiscais que só a Previdência Privada pode oferecer. Se você quer saber mais sobre o Arca ou sobre como encaixar a Previdência no seu planejamento, é só comentar aqui embaixo ou chamar a gente lá no Instagram, @grãoinvestimentos. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa aqui seu comentário, porque isso ajuda muito a gente a trazer vídeos que realmente fazem diferença no seu bolso. Bom, obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.